Eu sempre falo que o jejum, ele é parte do jejum em dobro. O jejum não é o jejum em dobro. Tem pessoas que elas acham que, eu fiz jejum em dobro. Não, você fez jejum intermitente. Isso que eu estou ensinando aqui é jejum intermitente. Para você fazer jejum em dobro, precisa de mais coisas. Porque para acelerar isso, tem que juntar várias coisas. Então é que nem o exemplo que eu dei, um copo grande de água, que você vai acrescentando pequenas gotinhas. E o jejum é uma delas. Então, o jejum é uma das gotinhas. Muda a alimentação é outra. Acrescenta ali algo na água de manhã é outra. Por exemplo, estou em jejum e acrescento vinagre de maçã na minha água, eu estou acelerando ainda mais a minha perda de peso. Então é outra gotinha no meu copo do jejum em dobro. Mas não é. Então, o jejum intermitente não é jejum em dobro, é jejum intermitente. Então, eu ensino o jejum intermitente porque ele é uma das coisas para você chegar no jejum em dobro, tá? Deixar claro isso daí. Então, você começa a fazer, então, esses jejuns, você vai começar a acelerar a sua perda de peso. Quando você começa a perder peso, muitas pessoas já começam a dormir de novo. Por que a pessoa não estava dormindo? Porque como você está vivendo nessa constância, queima de açúcar, o seu corpo está sempre com a insulina muito alta. E quando está com a insulina muito alta, as pessoas muitas vezes vivem muito ansiosa, muito depressiva, porque a insulina estimula vários outros hormônios. Então vem a insulina e vem vários outros hormônios, como adrenalina, cortisol e vários outros. E quando você está então com a insulina sempre alta, a adrenalina também está sempre alta. Então você está no estado de fuga constante. E por que muitas pessoas que começam a fazer o jejum em dobro, ela sai da depressão? Porque quando você está jejuando, o seu corpo traz todo o seu ser para o presente. Então, quando você não está fazendo nada de jejum, nada, você não faz exercício, não faz jejum, tá tudo do jeito, tudo aí, né? Você está vivendo aquela vida assim, deixa a vida me levar, sabe? Então, muitas vezes, a sua mente, ela tá lá no futuro, ansiedade, ou ela tá lá no passado, na depressão. E aí, quando você começa a praticar isso que eu estou ensinando, que é a prática de várias coisas, inclusive o jejum intermitente, para você chegar no jejum em dobro, você vai notar que muitas alunas minhas que tinham depressão não tem mais. E é algo assim, por quê? Porque quando você está fazendo o jejum em dobro, você ativa algo que está dentro de você, mas está dormindo. E está dormindo pela alimentação que faz dormir, os remédios que faz dormir. E é um instinto de sobrevivência mesmo. Isso foi colocado em nós quando Deus nos criou e colocou dentro da gente. E aí, quando você fica em jejum ali, fazendo um tempo de jejum, isso ativa. A sua mente, ela sai lá daquele futuro que nem sabe se vai chegar, ou daquele passado que já passou, e ela começa a vir para esse presente. Por quê? Porque agora ela tem uma necessidade, ela tem que achar uma forma de te alimentar. Porque você não está dando pela boca aquilo que ela precisa, o corpo precisa para sobreviver. Então, o nosso corpo ele tem um instinto básico de sobrevivência. Quando você começa a usar isso ao seu favor, você vai ver como é que tudo fica muito mais fácil. Então é igual, por exemplo, se você cruzar o braço aqui e cair para frente, você vai ver que você não vai cair de cara no chão. Você vai pôr a mão. Por que você coloca a mão? Porque é um instinto que está dentro, é uma defesa. Então ativa essa defesa sem você querer. Então quando você está fazendo aí uns jejuns 16, 12, 16 horas, o seu corpo já começa então a sair desse futuro lá, ou desse passado, e começa a vir para esse presente. E aí você já começa a sair dessa depressão, dessa ansiedade. Você já começa a estar mais nesse presente. E aí o seu corpo passa por essa... Márcio, mas será que não faz mal, né? Ficar sem comer? Isso eu escuto muito, né? E aí você dá um Google e coloca assim, ó, autofágia. E aí você vai ver que em 2016, um japonês chamado Yoshinori ganhou um prêmio Nobel por descobrir a autofágia, que é um dos benefícios do jejum, que é uma reciclagem celular, que é um rejuvenescimento que acontece internamente. Mas então por que eles ensinam que tem que comer de 3 em 3 horas? Vai saber por quê, né? Por que será, né? Porque se você come de 3 em 3 horas, você vai consumir mais, você vai gastar mais. Indústria alimentícia. E a indústria e a mídia promovendo isso. E se você come de 3 em 3 horas, você vai gastar mais com comida e depois você vai gastar mais com remédio, porque você vai ficar doente, porque o seu corpo não está desenhado. Seu corpo não está desenhado para comer de 3 em 3 horas. Então, você comendo de 3 em 3 horas, por mais justificativa, lógica que eles deem, que não tem estudo científico sólido provando, tem muitas teorias. Por quê? Porque se você come várias vezes, você não vai ter aquele pico de insulina, porque você está comendo várias vezes, mas você sempre está em constante insulina alta. Se o problema é a insulina, é só comer alimentos que não mexem tanto na insulina, né? Em vez de ficar comendo trocentas vezes por dia e ficar aí estupido de comida toda hora. Então, o nosso corpo está desenhado para jejuar. Quando você não dá esse descanso, você está forçando ele a sempre estar fazendo hora extra.
E por isso que muitos problemas atuais, antigamente não tinham. Então, tá desenhado. Tudo tá desenhado para quê? Para que você coma constantemente, de preferência de 3 em 3 horas. E aí, quando você come de 3 em 3 horas, você vai, dentro de pouco tempo, né? Antes era tipo 50, 60 anos. Agora é com 30, eu tô vendo. Pessoas já tomando remédio de pressão. E para elas tomar o remédio de pressão, o que elas teve que fazer? Elas teve que fazer consulta, exame, e aí chegou no remédio. Então entrou num círculo vicioso que, se você não se libertar disso, você vai ficar consulta, exame, remédio, consulta, exame, remédio. E você fica preso ali ao ponto de você tomar um remédio, que vai te levar a tomar 2, que vai te levar automaticamente a tomar um para solucionar o problema que esses 2 causou, que vai te levar a tomar outro para proteger o seu estômago, porque muito remédio faz mal para o estômago, e por aí vai. E aí você fica presa nisso. E não consegue sair disso se você não fizer mudanças e continuar nesse mesmo, com mais do mesmo que eu falo, né? Então, o jejum de 12 horas, 16, esse primeiro passo, esse primeiro pontapé, já é o início correto para você fazer. Então, toda vez que a pessoa fala para mim, será que não faz mal? Eu sempre falo para elas, um simples Google soluciona seu problema. Muitas pessoas, elas estavam aí fazendo do jeito que queriam e tava tudo bem até então. Por quê? Porque tem um ditado que fala assim, ó, o visto não tem como não ser, o visto não tem como ser desvisto. Então, você viu que existe uma oportunidade, você viu que existe uma grande chance de você emagrecer, revertendo o problema de saúde, ganhando saúde. Então, não tem como mais você sair por aí e falar que você não sabia. Entendeu? Não vai ter como mais. Agora você sabe. E por isso que eu tô te ensinando como começar, como dar seus primeiros passos. Né? Então, tá. Eu falei, então, o jejum de 12, 16 horas, como começar, vai ajudar na depressão. Mas quando você começa, então, a dominar a prática desses jejuns curtos, né, você entendendo que não faz mal, é bom para a saúde, vai melhorar a sua saúde. Então, você vai emagrecer revertendo problemas. Você vai começar a ter resultado muito mais rápido, que você vai fazer as combinações, vai começar a ter resultado muito mais rápidos. Você vai ver aqueles testemunhos das minhas alunas, você também vai ver na sua vida